Oi, amigos do canal Nós em Foz. Aqui é Leandro também, ó, tô do lado aqui da Alice, que é uma seguidora do canal, que a gente se encontrou no Gramadão, uma família que me acompanha desde o início do canal, do Rio de Janeiro. Ela com o marido, com 2 filhos que estão logo ali, ó. Não vou focar muito nas crianças, que o assunto hoje aqui é bem sério. A gente vai falar com vocês sobre a conduta de pais e filhos numa região de fronteira, não só em Foz do Iguaçu, como se estende em todo o sul do Brasil. É muito comum algumas situações também na região sudeste, até na cidade dela mesmo, que é o Rio de Janeiro, isso é muito frequente, e ela sabe do que a importância de dar uma dica, né? Importante. Ela como carioca, esperta, porque você sabe que o carioca é antenado, é descolado. Um beijo para toda a cidade do Rio de Janeiro e para todo o estado do Rio, todo mundo. Beijão aí pra turma de Madureira, que eu sei que me acompanha. Um abraço pro pessoal todinho aí, ó, do Ver-o-Peso, de Manaus, do Pará ao Ceará lá. Porque eu sei que tem paraense nordestino aí na região aí do Ceará. E eu sei que lá no Ver-o-Peso, no norte do Brasil, também tem gente carioca seguindo a gente. Então, quem tiver no norte, os cariocas se sintam no norte e nordeste, né? Abraçado e beijado pela gente. E quem tiver dos nordestinos, do Pará e do Nordeste, lá no Ver-o-Peso, ó, um abraço. E a gente agora vai falar que ela estava dando uma dica de como conduzir com seus filhos, porque ela teve uma situação comprometedora na cidade de Curitiba, capital do Paraná, que ela estava vindo com a criança, fazendo compra num brechó, e eu acho melhor ela mesma contar. E a gente vai observar os relatos dessa senhora, de uma mãe, né? Porque isso é bom, porque os pais que vêm para a região de fronteira me perguntam muito por que Foz do Iguaçu você não vê criança nas ruas e não vê nenhum pedestre assim, idoso, criança e mulheres na rua. Fica esse alerta e vocês observam o que essa mãe vai contar. Então, eu tinha recém-chegado lá em Curitiba, ninguém tinha me dado essa dica, mas eu sempre alerta, sempre fiquei alerta com as crianças. A minha caçula estava entre 3 anos, e aí a gente estava vindo de um brechó bem famoso lá no centro de Curitiba, e quando a gente passou pelo Mergulhão, para ir atravessar para o outro lado, bem no centro mesmo de Curitiba. Aí um rapaz muito bem arrumado, você não dizia, levantaria a suspeita dele, bem arrumado, branco, veio por trás de mim, foi se aproximando, se aparelhou bem comigo. Quando eu fui subir a escada, eu de mão dada, eu seguro ela aqui, ó, no pulso, que é o certo. Segurando a filha na mão. Não é na mão, é no pulso. Ela disse que o certo não é segurar os filhos na mão, é no pulso. Aí eu segurando ela e com a bolsa do lado e minha bolsa. Eu pensei que ele estava querendo me roubar, né? O tradicional. Só que eu acendi alerta, né? Mãe, alerta. E eu percebi como ele foi se aproximando. Eu subi na escada e ele se aproximando. Eu achei aquilo bem estranho. Daí eu não pensei em 2 vezes. Eu olhei para trás e questionei ele e falei num tom bem alto, para ele se tocar. Falei assim, o que o senhor tá querendo? O que é? O que o senhor tá querendo ficar perto de mim assim? Ele, não quero nada. Eu falei, não, o senhor tá querendo alguma coisa, porque não é normal uma pessoa assim, encostar na pessoa assim. E aí que eu segurei o braço dela mesmo. Aí ele falou, não, não é nada. Eu falei assim, então se não é nada, por favor, passa na minha frente. Não, a senhora pode passar. Eu falei assim, agora, passa agora. Não é depois não, agora. Mas eu falei num tom bem alto, porque foi um instinto materno mesmo. É instinto de mãe, né? Aquilo que eu tava falando, a gente quando se encontrou, a gente fala. Quando eu falo isso muito em off com algumas pessoas, quando vem com criança, tudo. Mas hoje eu vou deixar um alerta que eu esqueci de falar no canal. Quando você andar com seus filhos na cidade de Oeste, ou no Foz do Iguaçu, ou em qualquer lugar do Brasil e do mundo, ensine seus filhos a, quando um estranho chamar uma criança, gritar polícia. É o único pedido que eu estou fazendo aqui, ó. Grite polícia, que no instante a situação vai resolver. Sabe por quê? Porque a gente tem que se fazer presente. Filho, a gente tem que zelar. E para zelar pelo seu filho é a educação. Ela me passou as informações que ela já faz esse tipo de orientação com os pais, mas hoje a gente combinou que a gente sempre vai estar conversando com as crianças do canal, filho dos seguidores do canal, que quando estiver andando, seja aqui em qualquer canto, situação suspeita, grite polícia. Isso é um pedido que eu faço a todos do canal, que façam isso com seus filhos, observem, né? Ande antenado, tudo, porque não é brincadeira. Não. Observe que ela sabe. Foz do Iguaçu tem criança na rua? Não. Tem mulher na rua? Não. Tem pedestre? Não. Todo mundo, né? Todo mundo recolhido? É.
Às vezes eu falo no canal, o pessoal acha que eu sou chato. Seja verão, seja frio. A senhora que acompanha o canal desde o início, alguma fala do canal é real ou não é real? Porque quando a gente relata as coisas, o pessoal se assusta. Mas não é desse jeito? É desse jeito. O custo de real. vida não é alto também? É. Não é barato. Principalmente coisa de cozinha. Comida. Eu até tava falando comida, cozinha. Detalhes, o que você puder economizar, o que você puder trazer, traga. Você acha que um casal com 2 filhos consegue viver em Foz com 5 mil reais? Ó, é bem complicado. Ó, bem complicado. Você Verdade. acha que... e se botar uma faculdade, você acha que ainda dá pra pagar a faculdade por 5 mil com criança? Ó, nem pra viver com 5 mil dá, Não imagine dá. com a faculdade. Porque acontece aqui imprevisto, aí você tem que pegar Uber, tem que pegar mototáxi, né? Você tem que ter um carro aqui. E quando a senhora vai com as crianças pro Paraguai, o que é que a senhora fala com elas? Ah, eu não largo a mão delas. Não larga. Não largo. Ou Quando é que a senhora minha mão- transita por Foz, a senhora tem hábito de largar as crianças na rua, em Não, calçada? qualquer Ó, lugar. eu tava falando pros seguidores, eles acharam estranho, mas não tem criança em calçada, viu? Tem criança em calçada Não. aqui em Beira. Você não vê uma criança, você já viram nos meus vídeos criança na rua? Não vê não. Não vê não. Não vê, só se for com o pai amarrado, né? Mas não vê não. Eu ando de mão dada com elas. Quando eu venho pra cá sozinha, eu sempre tô aqui, mas é mão dada. Pois fica esse alerta pra vocês, Abre tá o bom? olho e grite. Abre o olho e grite. Grite. Polícia. Eu gritei e Grite, eles a palavra correram. não é pra chamar ninguém. Grite só polícia, já ajuda muito, tá bom? Grite polícia, pais e filhos. Presta atenção e pega a visão. E aprenda a educar seus filhos, viu? Isso aí. Aprenda. Porque não é brincadeira não, ó. Tá aqui com essa querida aqui, seguidora, vou dar um abraço nela. Um abração aí pra turma aí, ó. Tá ali, ó. Tchau, meninas. Tchau. E agradeço a todo mundo. E ela já sabe, ó. É polícia e grita mesmo. Isso aí. E segue o canal. Gratidão. Segue o canal, gente.